Fala galera, mais um de cara pro Duque. Sensacional, vamos evoluindo nos processos, nos episódios. E hoje a gente vai falar aí da como é o movimento. O que é o sentido do movimento? Movimento fluido. Olha que interessante. Eu estou com a Isabel e com a Vanessa. Muito obrigado pela presença. Nós que Obrigada a agradecemos. você. E vocês vão se apresentar sem parar, né? Sem parar empresas. Sem parar a empresa. Por isso que eu falei do movimento. E aí, muito obrigado. Vanessa, por favor, se apresente. Bom dia, primeiro. Bom, eu sou a Vanessa, sou do Sem Parar Empresas. Eu sou engenheira de formação, casada, tenho uma filha de 8 anos, mãe. E tô nessa vida aí do Sem Parar Empresas. Eu sou especialista em produtos. Então, na área do Sem Parar, porque todo mundo pensa no Sem Parar como a tag, falou do ir, fluir. E a gente vem aqui como representar um outro lado do Sem Parar, que é o Sem Parar Empresas, que é soluções para as empresas e nos mais diversos ramos e falar de benefícios, né? Então, o fluir no lado dos benefícios, como a gente pode se beneficiar dentro do mundo corporativo do Sem Parar. Muito bom, seja bem-vinda. Muito obrigada. Isabel. Eu sou Isabel, né? Como me apresentei. Sou solteira, né? E estou no mercado de benefícios aí. Não vou falar, senão vai falar a minha idade. Mas estou há bom tempo. Conheço um pouquinho aí desse segmento, um segmento que tem aí várias mudanças, é um mercado bem dinâmico, né? Estou na Sem Parar há 5 anos, sou gerente de relacionamento, então eu cuido da carteira dos clientes e venho aqui com a Vanessa para a gente contar um pouquinho da nossa história. Qual é o nosso cenário, em que momento que nós nos encontramos qual é o nosso movimento aí no mercado. É interessante o que vocês estão falando, porque assim, você vem de um customer success aí, né? Vem numa situação que aflora muito o sucesso do cliente. E a Vanessa, no conjunto do que um produto se estabelece como benefício, né? É muito bacana esse break-even, né? É muito bacana como é tratado. Porque eu sou cliente, né? Não tenho problema de falar, porque eu gosto e sou fã e sempre fui. E eu vi, eu sou lá remanescente, a evolução do produto. Então, lá no meu aplicativo, que ele é muito intuitivo, gente, eu não estou fazendo propaganda, ela é notória porque eu uso e é bom. Né? Não tem, é bom, é maravilhoso. E ele me dá, e eu vou vendo a evolução dos produtos novos, né? Então tem sempre lá um novo, alguma coisa que está fazendo. Então é o estacionamento não sei aonde, é tal, no shopping, pá. Tudo isso tá dentro de uma cadeia, né? Dentro de um ecossistema de uma empresa que nasce de um tag, né? É isso? Estou errado? Comenta um pouco sobre essa evolução. Como é que é isso? Na verdade, o Sem Parar nasceu de um tag, né? Eu falei, a gente está são dois lados da empresa, assim, né? A evolução em cima da tag. Todo mundo pensa em Sem Parar é a tag. A tag é um produto que nasceu para passar no pedágio. Eu estava até comentando aí com a Isabel, assim, eu entro no Uber, aquela conversa de Uber, de o que você faz, onde você é? Eu estou trabalhando Sem Parar. Na tag? Você é a tag? A gente é uma cara de uma tagzinha, né? Que é essa solução aí para fluir, né? E daí dessa ideia do fluir veio a outra vertente do Sem Parar, que é onde a gente contribui, né? Que é o empresas, que é para você não parar, né? Para as empresas não parar. Então, assim, a tag vem para as pessoas não pararem, e daí vem os produtos, né? Eu tenho um viés de falar de produto, né? Que você faz as soluções para não parar. E ao lado da Sem Parar Empresas, né? Que é o do B2B, ligado só para empresas, que é soluções para as empresas não parar. Então, daí vem, assim, os produtos, como que você pode pensar em produtos, no meu caso, né, que eu sou do time de produtos,
em soluções para ajudar a vida das pessoas dentro do corporativo. Eu acho muito bacana. Eu venho da área de segurança. Na área de segurança eu me deparo muito com a parte tecnológica. As antenas, né, de entrada de condomínio. Sem Parar criou um cenário com várias empresas de segurança parrudas, inclusive passei por algumas, uma delas, né? E que tem o serviço linkado, né? Então a pessoa tem já a sua estrutura lá de utilização do Sem Parar e acaba já entrando dentro do seu condomínio com a mesma... Te dá facilidade, né? Tem a credibilidade, a autoridade, sei lá. Sim, É mais fluido, né? sim. Então, é bacana isso que você está dizendo, que inova, né? Uma empresa que Tem de inovação vanguarda, né? Que no traz DNA. DNA, que traz ela enxerga os parceiros, ó que bacana, como possibilidades de melhoria, né? Para o cliente final, que aí vem você, Sim, sim. né? Eu acho que é bem isso. A Sem Parar, ela tá sempre inovando, né? Então ela tem isso no DNA dela. Quando você fala dessa entrada das tags, né? Para poder atender esse segmento de condomínios, é algo revolucionário para nós, porque teve aderência, né? A gente tem feito um trabalho bem bacana em cima dos condomínios, em cima das administradoras, e cada vez mais eu acredito que a gente vai enxergar oportunidades de trazer benefícios, soluções para as empresas, no sentido de estar sempre inovando, né? É exatamente assim que a gente quer se posicionar, como uma empresa sempre inovadora, né? Porque você fala assim, poxa, não é o meu core business. Sim, Então você teve que entrar no mundo de segurança, abrir a mente para entender qual é o fluxo da segurança. Eu não compro carne na farmácia. sim, Então, teoricamente, eu tenho que entender a vida do outro para adequar o meu produto. Então, como é segurança? O que você realmente precisa? Eu preciso de rapidez, eu preciso que essa interface entre o carro chegando já abra logo o portão. sim, Então, a empresa de segurança está atenta, essa conexão, né? Isso é muito bacana, que acaba vocês tendo essa engenharia de produtos muito mais ampla, né? Muito mais aberta para entender o mercado, para entender a necessidade, teoricamente, né? E é bem-vinda essa fala de vocês, né? E como é que é a estrutura da Sem Parar em relação a agora essas adequações, né? NR1, enfim, você tem vocês querem entrar dentro dessa seara, porque eu acho que como é inovador um produto, é inovador também na relação de colaboradores, né? Da tratativa, né? Isso a gente não só quer como tá dentro dessa seara, porque eu, como produtos, né, o slogan, até vou colar aqui no meu celular, o slogan, né, a gente fala soluções para sua empresa não parar. Esse é o nosso slogan da parte do Sem Parar Empresas. Então, a gente, pensando em NR1, a gente pensa em trazer soluções que possam corroborar com essa não posso falar que é uma nova moda, porque NR1 não veio tratar de uma moda, mas de um problema que existe, né? Um conceito de coisas que antigamente a gente não tratava, não olhava, e a gente hoje tem que ter um olhar mais ativo. E existia, né? Sempre existiu. Eu falei assim, eu falei como a Bel, assim, né? A gente vai vender a idade, mas eu sou da época que falava que essas coisas que a NR1 trata... Mas vocês são novos, você fala de idade sou eu, com essa barba branca aqui, pelo amor de Deus. A gente pinta, né? Idade sou eu, vocês estão falando, eu falei, nossa, então como é que faz? Não, mas é que antigamente eu falo assim, há um tempo atrás, isso era trazido com uma frescura, né? Para com isso não existe, né? Verdade. E hoje a gente tem que lidar com termos no dia a dia ali que a NR1 aborda, burnout, depressão, crise de ansiedade, que a gente fala, para com isso, e hoje não é mais o para com isso. Então a gente, com esse olhar de como que a gente vai trazer soluções
para ter um olhar ativo para este problema, né? É um problema sério. Então, aí a gente tem produtos dentro do nosso portfólio, daí eu posso falar nomes, né? Assim, produtos que a gente tem de Orienta, que é para tratar, exatamente auxiliar as pessoas com psicólogos, análise financeira, saúde, que vai ter um olhar ativo, especialistas que vão entrar nas empresas e prestar serviços para os colaboradores para não ter ter com quem falar. Então eu vou falar com alguém, eu vou ter um canal que a empresa está olhando para isso. Então a gente esse tipo de serviço no Sem Parar que a gente tenta abordar e ajudar os colaboradores aí das empresas que a gente atua. É que você olha a empresa, as empresas têm que ter um olhar de eu quero trabalhar lá. Eu quero tratar o ser humano. Eu quero trabalhar o ser humano. Eu gosto, eu acho que você fala de tempo, né? Eu sou de uma safra que eu olhava e falava assim, nossa, aquela empresa eu tenho um sonho de trabalhar lá. Porque ela realmente remetia naquele momento, né? Todo esse aconchego, a questão do crescimento, a questão do você aprimorar a tua vida profissional, trazer acalanto para a tua família, que você sabia que é uma empresa de estrutura. E isso tem que ser mantido, né? Sim, sim. Não pode se perder. Acho que a NR traz um conceito do passado com um RH mais humanizado, com esse olhar para o colaborador, para aquele... Porque não adianta... eu só quero performance dessa pessoa. Mas o que eu dou de ferramenta para que essa performance realmente aconteça, né? Exatamente isso. E eu acho que a Sem Parar, nós estávamos agora há pouco falando das tags, e agora nós estamos falando de um produto SVA, que nós temos lá dentro. Então você vê que o olhar dela é o interno e o externo. Interno e externo. Né? E o colaborador hoje é o maior capital humano. O maior patrimônio que tem. O patrimônio que ele tem. Então ele tem que ter esse olhar, né? Ele tem que estar antenado a isso. E pensando nisso, dentro temos nossos produtos core, eu já estou entrando na vertical benefícios, né? Nós estamos falando da vertical veículos. Sim. A gente tem com esse olhar, criou-se, né? E trouxemos parceiros que pudessem atender essa necessidade também, que é o produto da saúde mental que orienta, né? Então é uma plataforma, é um 0800 que o colaborador tem à disposição, quantas vezes ele precisar ele pode ligar, e bem naquele momento, já imaginou o impacto do momento de uma crise? É na hora. É na hora. Tem que ter um socorro. Tem que ter. O objetivo do Orienta, o objetivo desse produto é atender exatamente essa necessidade, esse momento dele. Então ele tem alguém do outro lado para poder falar com ele, apoiar nesse momento de crise, né? E onde ele se apega, né? E onde ele se apega. Ele está longe da família, ele está longe de tudo, e ele tem ali a empresa como uma extensão, né? Sim. Teoricamente. Sim. E é bacana você estar falando, como você fala do pós-venda, eu fiz muito pós-venda também, no sentido do olhar do cliente. Então, você vai para uma estrutura de um produto, para vender um produto novo de um parceiro parrudo, e se eu sou o tomador, eu pergunto, como é que você cuida disso? Porque gera massa crítica, gera argumento para você falar, olha, o meu backstage, ele é tratado dessa forma, o meu colaborador é tratado dessa forma. Isso gera também uma relação importante para quem assume essa parceria, né? Sim. É interessante. Isso eu falo num âmbito que deveria ser para todas as empresas, né? Eu falo da área de segurança, é muito isso. Como é que você trata do seu colaborador? Como você trata da sua maior matéria-prima. Que a matéria, que é o seu patrimônio. Né? E é isso. E acho que vocês vêm nessa tendência boa, forte, incisiva. Sim. E que vai trazer essa qualidade, né? Não adianta só a gente ter a teoria, né? A gente tem que ter a prática. Tem que fazer, né? Fazer. Na verdade é essa. Tem que fazer. E assim para faz, né? A gente está sempre antenados,
Você vê que os colaboradores, o que a gente fala é o que se pratica. É o que Então, a gente acontece. tem isso dentro de casa também. É. Então, quando você fala de um pós, realmente, ele quer saber o que eu faço de diferente que eu posso levar de solução para a empresa dele. Sim, porque... Né? Então, se eu tenho a experiência de como que eu faço, é mais fácil de você falar. E até ele pode usar, né? De Ele repente, pode usar. ele pode usar. Então, você traz uma expertise, uma cabeças pensantes e importantes ali Sim. que fazem o conjunto todo, né? Sim. E isso é gostoso de falar, de abordar, porque há uma necessidade, na minha opinião, há uma necessidade do empreendedor ou das empresas, e aí não estou falando do âmbito só de empresas grandes, Sim. as médias e pequenas terem o mesmo pensamento, né? E você sabe que as pequenas e médias são as que têm mais necessidade. Porque é isso. Tem mais carência de informação. Porque se eu for olhar um podcast do mercado, eu vou falar, eu vou parar. Eu não tenho coragem, porque tem podcasts nível... Sim. Quem que eu vou levar? O que eu vou fazer? Mas eu tenho coragem de mostrar um podcast que está crescendo na mesma proporção, teoricamente, de um grande. Pelo conteúdo. Então eu trago pessoas como vocês que vão trazer uma energia, vão trazer uma fala de uma empresa sólida, de uma empresa responsável, né? Socialmente, né? Os ESGs aí, e mostrando para o público que, poxa, eu posso fazer isso também. Eu devo fazer isso também, né? Eu acho que traz para todas as vertentes, a gente está falando de empresas e o seu público do podcast, tem para todo mundo. Eu acho que assim, é um olhar ativo aí como cuidar de todo mundo, né? Voltando aí no assunto da NR1, olhar cuidador. Você cuida do público do podcast para trazer uma informação, sinergia, empatia, e trazendo de qualidade, e a gente, por outro lado da empresa, traz uma empresa que tem esse olhar do cuidar, de quem é a pessoa, cuidar das pessoas. Aqui é a sala de estar, né, Vanessa? Sim, o bate-papo. Bate-papo. Eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, comecei esse podcast, Isabel, do nada. Eu vou receber as moças do Sem Parar. Medeira. Mas eu tenho condição? Vou atrás, pesquisar, entender. Sim, muita gente tentou dentro desse 1 ano e pouco. Sim. Foram tantas histórias de emoção, histórias verdadeiras, histórias como de vocês estão falando de uma empresa, mas estão falando de gente, né? Em primeiro, estão falando o CPF criado, o CNPJ criado pelo CPF, né? E aí foi me acalmando. Eu fui abaixando o nível de adrenalina, vamos dizer assim. Porque pro meu lado também é difícil. A envergadura de vocês, a expertise de vocês é sensacional. Só que o bacana é isso, é esse bate-papo. Tá fazendo sentido? Sempre pergunto, né, se tá fazendo sentido. Porque quem vai escutar, tem que escutar com esse olhar, tem que ver e escutar com esse olhar, né? O quanto eu posso melhorar como ser humano? Falei no podcast passado, falei assim, eu inventei um negócio. Eu invento muita coisa, sabia? Então, HD. Acho que eu vou deixar um legado legal aí. Fantástico. Momento carinho. Já escutou isso? Não, né? Vamos lá. Então, o momento carinho é o seguinte. Eu pego lá um dia. Vocês podem ser selecionadas, viu? Olha. E aí eu ligo. Não aquele negócio chiclete, né? Eu ligo e falo: bom dia, Isabel. Bom dia, Vanessa. Que o teu dia seja maravilhoso, que Deus te abençoe. Vai precisar, eu tô aqui. Você nem vai precisar nunca, mas é o fato dessa conexão. Eu acho que Quanto isso faz a diferença no dia de uma pessoa, né?
E às vezes faz, porque para mim faz. Para mim faz também. Tem pessoas que passam por você, aquele não é automático, né? E aí, sabe o que, Mas não tem um bom dia. Um dia faz toda a e diferença. sabe o que rolou? O momento carinho? Eu sei que vocês vão sair daqui, vocês vão refletir sobre isso. Eu recebi um momento carinho. Ah, que bacana. Olha que fantástico. E aí você vai para dentro de um ambiente de empresa, eu falo que eu quebro as membranas, né? Dos departamentos. Sou o cara da união do negócio. Eu vou lá no financeiro, na operação, não sei o quê, na engenharia. Eu vou me embrenhando. Gosto de falar, né? Minha mãe falava, né? Se cortar minha língua, eu morro. Então já sei pra falar. Acho que vai indo. E é isso. Acho que é gente. É isso que faz a força do nunca parar, né? Movimento. No movimento. Você falou muito bem. O movimento traz a coisa. Isso aí. E é isso. Muito bom. Muito bom mesmo. A gente vai, assim, passa rápido, né? Muito curto o tempo de fala. Eu gostaria de fazer. Eu fiz uma super live esses dias, 3 horas. Falei, imagina, você acredita? Uma moça lá de Florianópolis, falando sobre vendas. Depois de assistir lá, vocês vão ver. Um dia a gente pode fazer uma live para estender mais esse assunto. Sim. Vocês me permitem. Porque agora vira página de amigo, né? A gente já está mais conectado. Agora Troca de figurinha. Gostaram? gostamos. Você se sentiu à vontade? Senti Me preocupo muito com Me isso. senti em casa. É? Verdade? Verdade. Tranquilo. Falou que não fazia podcast, mas faz melhor do que eu. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final do que achou, do que vai. A gente vai marcar outras, o tempo é curto. Vanessa, Isabel, quem pode escolher, pode falar uma mensagem final para o programa, ou para o pessoal, ou do teu trabalho, do Sem Parar, enfim, se você quiser falar. Eu vejo tudo como uma experiência de vida, né? Então, assim, para mim, o quanto está sendo importante, porque nós estamos aqui reunidos, falando de algo extremamente importante, que são pessoas que movem o mundo, né? E uma troca extremamente interessante de experiências, né? Nós trouxemos aqui a Sem Parar, né? E você trouxe toda a sua bagagem, de todo o seu conhecimento. Quantas pessoas não passam por aqui? Então a mensagem é essa, gente. Eu acho que realmente, cada dia mais, a gente tem que se conectar. A conexão é que faz o movimento e faz as coisas ficarem diferentes. Muito obrigado. E eu também queria agradecer essa troca. Antes de começar e contar um pouco dos bastidores, estava nervosa, porque você perguntou se foi tudo bem. Vou falar, não sei falar, e foi uma troca muito legal. E eu acho que isso é importante a gente ter com você e com quem vai ouvir esse podcast, essa troca de pessoas, ideias e evolução. E manter fluido a coisa e manter falando e acontecendo e mudando vidas e pessoas e mentes. Sensacional, sensacional. Muito obrigado. Obrigado, Vanessa, muito obrigado. É maravilhoso. Isabel, fica mais um pouquinho com a gente aí. Fico, sim. E, né, que a gente vai ter um segundo round. Bora lá. Bora lá. E, Vanessa, muito obrigado pela tua participação. A gente vai estar conectado e sempre sem parar. Sem parar. Parável. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu. Verdade. E te peço do meu jeito, um abraço.